Fala pessoal, então vou começar essa live aqui agora. Não sei como é que tá o áudio, não sei como é que tá a imagem. Então se tiver algum problema de áudio, imagem, podem ir avisando aqui. Eu vou estar de olho nos comentários. Boa noite então, Amaral Leandro. Boa noite, Raíssa. Natália Alonso. Grande Andrade, como é que tá, Andrade? Tudo certinho? Vou ficar assinando pro pessoal aqui. E aproveitar para falar. Se o áudio estiver muito ruim, me avisem, por favor, porque eu dei uma adaptada aqui no microfone e na janela que estava fazendo muito barulho, para ficar bom. Então aqui, Amaral Leandro. Sim, eu estava no Método CIS em Brasília, foi agora em maio, se eu não me engano, né? O presencial ia ser em fevereiro, foi adiado e depois a gente conseguiu fazer presencial em maio. Então, prazer aí, Leandro, Amaral, Raíssa, Andrade. Então já vou começando aqui para não ficar tão longo, tá ok? Essa live. E por que eu tô fazendo essa live hoje? Do nada assim, né? É porque tem muita gente chegando nova aqui no meu Instagram. E qual que era a ideia dessa live? É justamente pegar essas pessoas que estão chegando. Muitas delas não investem ainda. Então, me conheceu, quer aprender a investir, quer ter algum tipo de conhecimento nessa área. E a minha ideia é trazer uma opinião, uma dica que eu tenho dar para vocês. E essa dica é justamente para vocês começarem a investir. Então é um pouquinho diferente do que muitas pessoas costumam falar. É bem diferente do que alguém já deve ter te comentado, né? A dica do jeito que a pessoa começou, mas o jeito que eu vou falar aqui é o jeito que eu tenho visto que é o mais eficaz. E isso eu vejo muitos casos das turmas que eu pego, que essa maneira realmente é uma das mais interessantes para a pessoa que nunca começou, realmente começar. Então, qual que eu acho o primeiro ponto para a gente entender? É o seguinte, eu vou fazer essa live, eu vou deixar essa live gravada depois lá no meu canal do YouTube. Então, essa semana eu não vou estar fazendo ali os vídeos do YouTube, porque tá bem corrido aqui, mas eu vou aproveitar, pegar esse material, vou colocar lá para quem não conseguir aproveitar essa live, eu consigo levar lá para o canal para poder pegar essa opinião que eu tenho. E o primeiro ponto, eu peguei, né, a origem dessa dica, como que surgiu essa ideia, por que eu decidi realmente falar como que eu comecei. E a origem é o seguinte, quando eu estava servindo, antes disso, né, eu era militar, então quero deixar claro aqui, eu fui durante pouco mais de 10 anos, 12 anos eu era militar de carreira do Exército, estava no posto de capitão, quando eu acabei saindo do serviço militar, da ativa, eu ia seguir na teoria até coronel, acabei saindo antes, para poder me dedicar a uma outra carreira, só que enquanto eu estava no Exército, eu acabei servindo em Caxias do Sul, lá no Rio Grande do Sul. Eu fiquei durante 5 anos servindo lá de 2014 até 2018. O que aconteceu quando eu cheguei em Caxias do Sul? Eu não conhecia ninguém, então minha família inteira é do Sudeste, né? Parte de pai é de Minas, parte de mãe é de Resende, lá no Rio de Janeiro. E eu não conhecia ninguém no Rio Grande do Sul quando eu cheguei. Então eu estava recém-formado da Academia Militar, cheguei aspirante oficial e não conhecendo ninguém, não tendo família no Sul, eu queria conhecer gente no Sul. E nisso eu comecei a fazer aula numa escola de dança. Mais pra frente eu virei professor de dança no Rio Grande do Sul, então tem gente que nem sabe disso, que me conheceu agora e nem sabia que eu já fui professor de dança. É uma coisa que eu sinto bastante falta, até pretendo fazer aqui em Brasília agora, quando as coisas estiverem um pouquinho mais tranquilas, né, de tempo. Abrir uma empresa é bem difícil, mas o que aconteceu no Sul? Eu quis começar a fazer aula de dança e eu tinha, enfim, algumas possibilidades, né? Começar sozinho, que talvez seria um pouco chato, sem conhecer ninguém, chegando numa escola que eu nunca tinha ido, talvez não fosse a melhor ideia. Ou eu poderia ficar vendo vídeo aula no YouTube, enfim, alguma coisa assim. Só que no quartel que eu estava servindo tinha um outro tenente, mais ou menos da mesma idade que eu, que a gente, vamos fazer aula junto, vamos? E a gente decidiu começar a fazer as aulas. E lógico, não era fazer aula junto de, eu e ele, eu vou dançar com ele. Não era isso. Era realmente a gente ir junto para a aula, chegar eu e ele, porque se em algum momento eu tivesse desmotivado, eu tivesse desanimado para ir para a aula, teria esse outro colega para me levar, para me arrastar para as aulas de dança. Então, acho que esse ponto era bem interessante, ter alguém junto para poder me obrigar a ir. Tanto que a Letícia até comentou, né, que eu tô devendo uma dança justamente na sua formatura, a gente não conseguiu dançar direito, mas fica aí uma próxima, a gente arruma essa dança aí. Mas era justamente por causa disso. Quando eu comecei a fazer as minhas aulas de dança lá no Rio Grande do Sul, eu tava com esse outro tenente, a gente ia junto para as aulas, então eu tinha aquele incentivo a mais, eu tinha aquele companheirismo a mais, aquela pessoa para ir comigo. E eu fui pensar, poxa, é verdade, isso deu certo naquela época, eu consegui manter
durante muito tempo as aulas de dança, depois eu me tornei monitor na escola de dança. De um monitor, eu comecei a substituir alguns professores, que eles tinham alguns compromissos e acabavam faltando, e lá no final eu já estava dando aula na escola de dança, já era do corpo de baile da escola de dança. E isso tudo começou justamente quando eu peguei um outro companheiro ali, um outro colega de trabalho mesmo, e a gente começou a fazer aula juntos, pra gente não desanimar. Então esse foi o início da minha carreira na dança, vamos dizer assim. E se eu for voltar mais tempo ainda, na época de colégio, por exemplo, eu tô com 30 anos de idade, quando eu tinha ali meus 15 anos, 10, 15 anos, a moda era Pokémon, né? 15 não, 15 é muito velho, já, acho que é uns 12 na verdade. A moda era Pokémon. Então era ficar jogando o joguinho, né, no Game Boy, e todos ao meu redor jogavam o jogo. Então não fui eu que do nada tive a brilhante ideia de ir numa loja, comprar um Game Boy, comprar um jogo de Pokémon e começar. Poxa, eu vi os meus amigos do lado jogando, conversando, querendo estar com um Pokémon mais forte, então acabou que o ambiente ao meu redor fez com que eu também quisesse ir lá comprar um Game Boy, poder conversar com eles, a gente poder trocar Pokémon, enfim, fazer campeonatos juntos, batalhas entre a gente. Então eu tinha pessoas ao meu redor que também falavam o mesmo assunto, que faziam a mesma coisa. Eu quero dizer com isso, se a gente for pensar nas duas histórias que eu contei agora, o que elas tinham em comum? As duas tinham em comum o mesmo ponto de que eu não estava sozinho fazendo isso. Eu não fui do nada decidir jogar Pokémon, não fui do nada eu decidi ir fazer aula de dança, depois de virar professor de dança. Não foi uma coisa que aconteceu por acaso. Foi tudo pensado, foi tudo meio que orquestrado que acontecesse, eu consegui bons resultados, porque eu comecei com constância e eu tinha alguém junto comigo. Então a primeira dica que eu dou, se eu for pensar, tenha uma pessoa ao seu redor que tenha o mesmo propósito comum que você tem. Então, o meu propósito comum em Caxias do Sul, quando eu aprendi a dançar, era aprender a dançar. Então, esse meu colega, ele queria aprender a dançar também, para a gente poder depois dançar. Então, a cultura gaúcha é uma cultura que tem os centros de tradição gaúcha, eles gostam de dançar, e a gente, como estava querendo aprender para poder se inserir naquela comunidade, a gente foi aprender a dançar também. E depois do Pokémon, o meu objetivo era me tornar o treinador de Pokémon lá de Game Boy mais forte, vamos dizer assim. Então eu tinha um objetivo. Então o primeiro passo é você entender que você precisa de alguém que tem o mesmo objetivo que você para poder investir. E qual que vai ser... como você pode conseguir essa pessoa, né? O problema é justamente esse. Se for pensar na sua família, tem um pequeno problema, que é o seguinte: se você não investe ainda, provavelmente você é de uma família que não tem essa cultura de investir. Os seus pais não são pessoas que investiam, seus avós talvez também não fossem pessoas que tinham esse hábito de investir, principalmente falando de mercado financeiro, que é algo que eu mais acho interessante para todas as pessoas praticamente. E o que é o problema disso tudo? É que naquela época deles, dos nossos avós, dos nossos pais, investir era só para uma elite, vamos dizer assim, não uma elite em termos financeiros, mas uma elite um pouco intelectual, não era uma coisa simples. Não era uma coisa fácil que nem é hoje em dia, poxa. Hoje em dia você pega um celular aqui, qualquer celular tem acesso à internet, você cria uma conta numa corretora, você tem as informações do YouTube. Enfim, é muito fácil hoje em dia você começar a fazer a investir. Só que o problema é que culturalmente a gente não tem essa propensão a fazer isso. E hoje em dia, uma coisa que antigamente era luxo, então, poxa, os seus pais... Talvez tenham até colegas e amigos que eles falam, poxa, fulano é muito bem de vida, ele tem tanta grana que ele até investe. Então era uma coisa muito cultural isso antigamente. E hoje em dia não é mais assim. Hoje em dia investir não é mais luxo que nem era antigamente. Hoje em dia investir é uma necessidade. Então estava na semana passada conversando com uma cliente minha, né? Ela do Rio Grande do Sul, ela é funcionária de um banco. E o que aconteceu? Ela se tocou, depois de 15 anos trabalhando no banco, que quando ela se aposentar, a renda que ela tem mensal vai ser metade da renda que ela tem atualmente. Então ela tem duas escolhas. Ou ela tem mais aí o tempo até a Previdência, mais uns 20 anos para ela se aposentar, e ela poder preparar a aposentadoria para gastar metade do que ela gasta agora. Ou seja, eu acho difícil, porque quando a gente vai ficando mais velho, tem mais gastos com plano de saúde, tem mais gastos pela própria inflação que vai subindo, o preço de tudo vai aumentando. Então, ou ela tenta cortar pela metade os gastos do futuro dela, ou ela vai ter que continuar trabalhando de uma outra maneira para poder só manter o seu padrão de vida. Então, isso ficou muito nítido para ela, ela começou a se preocupar,
e veio me procurar aqui no Instagram pra gente conversar e trocar uma ideia. Então, quando as pessoas começam a perceber isso, olha só, até a Mari entrou aqui. Deixa eu mandar uma cena aqui pra Mari, pro João, pro Cleverson, pra Luciana Troina, pra Jennifer, pra Luciane, enfim, muito obrigado aí pela presença, pessoal. Mas o que aconteceu? Essa minha colega do Sul, ela percebeu que ela iria continuar durante muito tempo trabalhando e a renda que ela teria aposentada não iria custear a vida dela lá no futuro. Então, o que aconteceu? Surgiu a necessidade de ter que investir o seu dinheiro. Então, algo que antigamente era um luxo, hoje é uma necessidade. Se a gente for ver o teto do INSS hoje em dia, se não me engano, é algo entre 7 mil e 8 mil reais. Eu não lembro certinho o valor agora. Mas se uma pessoa que tem um gasto mensal de 10, 12 mil reais, depois tem que reduzir para 7, isso é um peso nas suas finanças, né? No seu estilo de vida como um todo. Então é muito complicado a pessoa que faz isso. E a pessoa que não investe e vai depender de uma previdência social, por exemplo, seja ela âmbito federal, âmbito municipal. Então é complicado a pessoa depender disso. Então hoje em dia não é mais o luxo, hoje é necessidade. Então você tem que encontrar uma pessoa que tenha esse propósito igual a você, para vocês poderem começar a traçar um caminho no mundo dos investimentos. E é agora que eu vou entrar necessariamente nas dicas que eu tenho em relação aos investimentos propriamente dito. Então, por exemplo, um jeito que é errado, não é errado sim, um jeito errado da pessoa é ela não investir. Então, se a pessoa não investe o dinheiro, se a pessoa não tem esse hábito, ela está totalmente errada. Então, ou ela vai ter que trabalhar o resto da vida, ou ela vai ter que trabalhar muito, acumular muito patrimônio, para quando ela deixar de trabalhar, ela começar a aproveitar esse patrimônio. Então, é uma das possibilidades. A outra possibilidade dela começar a investir, que eu acho bem ineficaz, vamos dizer assim, não é tão interessante, é a pessoa chegar, abrir uma conta numa corretora e fazer tudo sozinho. Porque é o seguinte, eu acho que 80% das pessoas que me procuram semanalmente, elas têm conta, só que elas não investem. Porque o que aconteceu no momento que elas criaram a conta delas? Elas por algum motivo escutaram alguém falando, poxa, não, eu vou começar a investir, eu quero mudar de vida, eu quero ter prosperidade, abundância financeira, eu quero tudo. Beleza, ela vai lá e cria a sua conta. E quando ela acessa a plataforma da corretora, ela se depara com 500 ações para ela escolher, não sei quantas centenas de fundos de investimento para ela investir. Ela não entende disso, ela não sabe, poxa, eu vou tentar assistir alguns vídeos no YouTube para aprender. Ela vai para o YouTube, tem mais de 1 milhão de vídeos de investimento, e eu estou cooperando com isso, que eu criei um canal para ser mais uma alternativa para deixar essa pessoa louca. Mas o que acontece é que é tanta escolha que ela tem que fazer, tanto conhecimento que ela tem que absorver, tanta informação, que isso paralisa ela. E como ela está sozinha, ela desanima, abre a conta, nunca mais mexe na conta, a conta fica 1 ano, 2 anos, 3 anos parada. Algumas pessoas até chegam a comprar uma ação ou compram um título de renda fixa, por exemplo, e esquecem disso depois. Então isso é muito comum, mais de 80% das pessoas que me procuram passam exatamente por isso. E o que eu acho? Eu acho que abrir uma conta não é tão eficaz, não vai dar certo. Não, só não vou falar que não vai dar certo, porque tem algumas raras exceções que conseguem fazer dar certo. Mas o que eu aconselho? Antes de você abrir uma conta, abrir a conta, na minha ideia, tem que ser o segundo passo. Mas acho que o primeiro passo é você ter um parceiro de comprometimento. Ter uma pessoa de verdade, de preferência presencialmente ali do seu lado, para ir com você, com um propósito junto do seu, para vocês poderem fazer isso. Olha, o André entrou. E aí, André? Como é que tá, parceiro? Tudo certo? E por que eu acho interessante a questão de um parceiro de comprometimento, nessa pessoa para estar junto? É pelo simples fato de você ter um ecossistema de pessoas que falam de investimento ao seu redor para começar a mudar o seu comportamento. Então, se eu for pensar nas histórias que eu contei de quando eu comecei a dançar, poxa, eu tinha o meu colega de dança, eu e ele, o colega do quartel, eu e ele, a gente ia para as aulas de dança e lá a gente começou a criar uma comunidade, a gente começou a criar uma turma e justamente a gente criando essa turma, a gente criou o nosso princípio de ecossistema. Isso acabou acontecendo antes ainda, quando eu estava no colégio jogando Pokémon. Então era um ecossistema de pessoas que junto comigo também estavam falando das mesmas coisas, passando pelas mesmas dificuldades. Enfim, no Pokémon era aquela fase que a gente não passava, era aquele Pokémon que a gente não capturava.
Na aula de dança era aquele passo que eu não conseguia fazer, que o meu colega aprendeu e me dava as dicas, ou então eu estava desanimado por causa do trabalho, meu colega foi lá e me arrastou para a aula de dança. Então se eu não tivesse alguém junto, talvez eu não conseguiria ter tido êxito naquelas outras coisas que eu fui fazer. Então trazendo isso para o investimento, se você não tiver alguém para abrir uma conta com você, alguém para ler livro com você, alguém para assistir os vídeos com você, provavelmente você vai entrar mais, você vai ser mais uma pessoa daquela lista de 80% das pessoas que abrem a conta, fazem um primeiro investimento e depois nunca mais prestam atenção na sua carteira, enfim, nunca mais dão prosseguimento para aquilo. Então, qual que é o meu grande conselho, né? Procura alguém, uma pessoa que seja, para poder fazer isso junto com você. Aí vocês combinam de abrir conta na mesma corretora, vocês combinam de assistir os mesmos vídeos, ou então você assiste vídeo de um assunto e ela assiste vídeo do outro, aí depois uma pessoa passa informação para outra, porque quando você está ensinando, você aprende muito mais, e a outra pessoa, quando ela estiver te ensinando, ela vai estar aprendendo muito mais. Então, tipo, você começa a criar um ecossistema, você começa a criar uma forma de aprendizado que as pessoas ao seu redor, além de estarem crescendo, vão te ajudar a crescer também. Se eu fosse pensar numa analogia para trazer aqui, é uma velha história do carvão fora da churrasqueira. Se tem um carvão e esse carvão está fora da churrasqueira, o que vai acontecer? Ele vai apagar. Ele simplesmente apaga. Um carvão não vai ficar pegando fogo sozinho eternamente. Então, se você é o carvão solitário, eu vou começar a investir sozinho, e você não presta atenção, não chama alguém, você vai parar em algum momento. Até o Paulo aqui está comentando, ó, eu abri uma conta e passei mais de 5 anos para fazer o primeiro investimento. Então, o Paulo, ele é mais uma das pessoas que entram nesse universo de 80%. E isso, poxa, toda semana, pelo menos 2 ou 3 pessoas falam comigo, que abriram conta e demorou 1, 2 anos para fazer o primeiro investimento, ou fez o investimento, só que nunca mais mexeu, porque, enfim, tá sozinho. É aquele fogão, é aquele carvão, na verdade, né? A pessoa é o carvão longe da fogueira. Tava com uma brasinha, começou a pegar fogo, mas afastou da churrasqueira e já era, o carvão apaga. Mais um caso aqui da Letícia, eu demorei mais de 3 anos só para abrir a conta. Isso é mais um caso, né? Mais uma das situações. Então, o carvão fora da churrasqueira, o carvão fora da fogueira, ele vai apagar. Ele não vai pegar fogo eternamente sozinho. Então, isso vocês têm que entender, para quem ainda não tem investimento, tem que ter alguém junto. Um exemplo clássico, né, que eu gosto de dar pra caramba nas redes sociais, ou até mesmo nas minhas aulas, só dar uma assinada pro pessoal que está entrando aqui, Sérgio, Carlos, Richard. Então, o que acontecia no Rio Grande do Sul quando eu servia no quartel lá? Além da aula de dança, eu também comecei a fazer musculação toda vez depois do quartel. Então, qual que era a minha rotina? Eu ia pro quartel, do quartel eu ia pra academia, fazer musculação, e da academia eu ia pra aula de dança. Então, essa era a minha rotina. E como que acontecia? Do quartel pra musculação, eu tinha um companheiro de treino. Era até o Guilherme, aí, pô, a gente ficou durante anos treinando. Eu até falar o nome da academia, era a Academia Shape, lá em Caxias do Sul. Então a gente ia junto pra Shape, fazíamos um treino juntos, então a gente conseguia treinar mais pesado. Se alguém tava desanimado, poxa, o outro ia lá e animava a pessoa pra ir. Às vezes eu tava, poxa, com algum problema pessoal, ou só desanimado, eu tava triste, né? Porque musculação não é uma coisa tão dinâmica assim. Hoje em dia eu pratico crossfit, poxa, eu sou amante aí, como que a gente diz, eu sou... Nossa, até esqueci o nome daquelas pessoas que ficam só falando de crossfit. Então, hoje em dia eu tô no crossfit, mas naquela época ainda eu tava na musculação. E se eu não tivesse o Guilherme pra ir comigo constantemente, pra ser uma pessoa, um companheiro de treino, eu acho que eu não teria ido na metade dos treinos, porque eu não tinha uma animação pra ir, eu não tinha um motivo. E eu tenho certeza também que se eu não ficasse enchendo o saco dele em algumas ocasiões, nem ele teria essa vontade de ir todo dia que nem a gente ia. E isso é fundamental pra você entender que tem que ter algo. Isso, aqui a Raíssa falou, obrigado, meu amor, testemunha de crossfit. Hoje eu sou testemunha de crossfit, mas é mais ou menos assim que funciona. Se você não tiver alguém para ir junto, se você for aquele carvão sozinho, você vai apagar, não vai ter resultado. Então, qual que é a dica de ouro para você começar a investir? Poxa, hoje, não é abrir uma conta na corretora. Se você não tem conta ainda, não se preocupa em abrir uma conta, para você não ser mais um carvão longe da fogueira. Sua primeira preocupação é achar um parceiro de comprometimento. Você vai achar alguém, eu vou te ensinar como você vai achar essa pessoa daqui a pouco, mas entenda a importância de ter essa pessoa. Às vezes é mais importante você ter a pessoa do que você ter uma conta. Porque se você não tiver a conta, mas você tem a pessoa, você começa a poupar o seu dinheiro, você começa a aprender, você começa a ensinar outra pessoa,
e o investimento, né, ou seja, ter a rentabilidade boa vai ser consequência desse hábito que você vai estar criando. Então, o principal nesse primeiro momento é ter essa pessoa. E como que você vai encontrar essa pessoa? Então, algumas dicas rápidas, né, para você poder achar o seu parceiro de comprometimento. A primeira delas, se você for casado, é o seu cônjuge. Tem que ser a sua esposa, tem que ser o seu marido, tem que ser o seu noivo, a sua noiva, enfim, tem que ser o seu cônjuge. Por que eu falo isso? Porque, poxa, vocês vão partilhar tudo, já partilham a vida, já partilham a casa, vocês precisam partilhar desse propósito e partilhar desse conhecimento. Se as duas pessoas não estiverem falando a mesma língua, os planos não vão se concretizar, os investimentos não vão se concretizar, às vezes o homem está querendo gastar o dinheiro, a mulher está querendo poupar, ela está querendo ser um pouco mais conservadora. Se eles não falarem a mesma coisa, não vai dar certo. Então, se você quer começar a investir, não tem um investimento e você é casado, primeira coisa, junta com o seu marido, junta com a sua esposa e juntos comecem a mudar esse ambiente, comecem a mudar esse ecossistema. Então, um exemplo que eu gosto de trazer sempre em tudo que eu falo é minha belíssima esposa, Raíssa, eu acho que ela está até aqui online. E o que acontece com a gente? Tudo que a gente faz, praticamente, a gente é um parceiro de comprometimento. Então, primeiro de tudo da vida. Então, a gente se casou, toda a nossa vida é construída juntos. A gente ama treinar CrossFit. Então, eu e ela somos testemunhos de CrossFit. Então, a gente compete junto, a gente vai treinar junto. A gente tá... Poxa, o treino é em dupla, a gente faz o treino em dupla junto. É alguma coisa que une a gente, é um momento de qualidade que a gente tem junto. Saindo dessa parte do CrossFit, quando a gente está... Poxa, jantando, a gente fala de finanças, a gente fala de investimentos. Muitos devem pensar, não, ela investe porque o marido dela é uma pessoa que trabalha com investimentos. Só que não, se eu trabalho com investimento, mas ela não souber o que eu estou fazendo, qual que é a nossa estratégia, não vai casar, não vai dar match, não vai dar certo. Então o primeiro ponto, se você é casado, é trazer o seu cônjuge. Faça as coisas com ele e principalmente converse sobre esse assunto com ele. Vocês precisam estar alinhados em relação a isso. E agora, digamos que você não é casado, você é solteiro e você quer começar a entrar no mundo dos investimentos. Dicas: colegas de trabalho ou amigos. E eu dou preferência, por incrível que pareça, aos colegas de trabalho por dois motivos simples. O primeiro deles é o seguinte: você deve provavelmente passar mais tempo no trabalho do que em casa. E, inclusive, mais tempo no trabalho do que com os seus amigos. Então, para você poder ter uma rotina que te propicie a criar o hábito de investir, você tem que procurar alguém que tenha uma rotina parecida com a sua. E os colegas de trabalho são, acho que, esse melhor público, vamos assim dizer, para te acompanhar, porque eles devem receber mais ou menos a mesma quantia que vocês, eles devem ter a mesma carga horária de trabalho ou muito parecido, eles têm o mesmo ambiente, o mesmo tempo praticamente de trabalho, então vocês conseguem conciliar os seus horários para poder manter uma agenda constante. Então, se você é solteiro, poxa, pega ali, escolhe 5, nossa, eu baguncei todo meu cabelo aqui agora, tanto faz. Escolhe 5 colegas de trabalho que você tem mais afinidade, ou 5 amigos se você quiser, que você tenha bastante intimidade, coloque no papel, pega agora um papel, pega uma caneta, né, ó, eu tô aqui, um papel, caneta, pega aí, anota 5 colegas, 5 amigos, para que você chegue amanhã no trabalho e, poxa, olha, eu vi uma live ontem de um cara, o cara falou que é muito legal que tem um parceiro de comprometimento para começar a investir. Bora. Bota o cara para ver essa minha live, vai estar no canal do YouTube, depois eu deixo o canal aqui no Instagram para você poder passar essa live para ele assiste lá na velocidade 2x. O importante é estar os dois cientes do que vocês têm que fazer para poder alcançar aquele objetivo. Então, se eu for pensar no exército, por exemplo, quando eu estava ainda no exército no ano passado, eu tinha ao meu redor pessoas que investiam dinheiro. Então, qual que era o assunto? Durante o almoço, por exemplo, era justamente investimento. Qual que era o assunto? Durante a corrida no TFM, no treinamento físico militar, era sobre investimento. Qual que era o assunto antes da reunião? Era investimento. Então, eu tinha colegas de trabalho que, como eles investiam, a gente conseguia passar informação, passar dicas, a gente tinha um salário igual praticamente, né? Éramos todos, a maioria, ou tenente ou capitão, então a gente tinha um salário bem parecido. As estratégias eram parecidas, então éramos, na verdade, eu era pelo menos, servidor público, então eu tinha uma estratégia bem conservadora naquela época, eles também tinham, então até a estratégia era a mesma, a comunicação era a mesma, a forma de você se expressar, então tudo é muito parecido. Então pega esses amigos, pega os seus colegas de trabalho, lista 5 ali e seja aquela pessoa que, poxa, eu quero que você esteja comigo, eu quero que você
vá comigo nesse mundo de investimento para a gente ter resultado, para a gente crescer na vida, prosperar financeiramente, não depender de ninguém, não depender do INSS, não depender de nada quando a gente estiver daqui a 20, 30 anos. Então essa é a dica de ouro que eu dou para você que não é casado e que quer começar a investir. E o caso extremo que eu tenho que ressaltar, que eu não posso deixar de lado, é aquela pessoa antissocial. Douglas, eu não sou casado, eu sou solteiro, eu sou antissocial, eu trabalho em casa, eu não tenho amigo, eu não gosto de ninguém, ninguém tem paciência comigo, eu não tenho paciência com ninguém. Como é que eu faço? Tenho solução? E o pior que você tem. Eu acho que sempre a melhor hipótese vai ser alguém próximo, alguém que tem contato pessoal com você. Então, se você é antissocial a ponto de nenhum ser humano chegar perto de você, qualquer dica que eu dou, siga pessoas em redes sociais que falem sobre isso. Então, me segue, sei lá, o Primo Rico, segue o Thiago Reis, o Bruno Perini, pega essa galera que fala de investimentos, que fala sobre rotina, que fala sobre hábitos saudáveis para você poder investir, e começa a seguir como se fossem os seus amigos. Então, no tempo de seus pais, no tempo de seus avós, isso não era algo possível, mas hoje em dia já é algo possível. Você pode fazer isso. Então, qualquer dica que eu dou, se você for uma pessoa antissocial, é rede social. É o que sobra para o seu caso. É ficar mergulhado no YouTube, é você poder pegar as dicas e tentar mudar o seu sistema. Mas isso é muito mais difícil. O ser humano, se a gente for pensar na história do Homo sapiens, durante dezenas de milhares de anos, eles se desenvolveram em tribos, porque em comunidade é muito mais fácil. Tem uma frase muito legal mesmo, que eu gosto de ressaltar sempre, que quem vai sozinho pode até ir mais rápido, só que quem quer ir mais longe tem que estar acompanhado. Não sei se é bem essa frase assim, na verdade, né? Eu li em algum lugar, eu escutei gente falando, eu estou repetindo, mas essa é a mais pura verdade. Se você quiser ter resultado rápido em alguma coisa, pode tentar fazer sozinho. Às vezes você é muito inteligente, às vezes você, enfim, tem uma capacidade de aprender muito fácil, você tem uma capacidade de agir muito fácil, só que o problema é que se você se desanimar, se tiver um problema, se tiver uma complicação, pode ser que isso te trave e pare todos os seus resultados. Era o que acontecia antigamente. Então, lá há milhares e milhares de anos, poderia ter um homem muito forte, que era muito rápido, que era muito sagaz para caçar, só que se ele desse azar de encontrar uma outra tribo de Homo sapiens, se ele desse o azar de encontrar uma manada de bicho para comer ele sozinho não iria conseguir sobreviver. Só que aqueles que estavam em grupos maiores, que andavam um pouquinho mais devagar, eles tinham a segurança de estar num número maior. Quando um desanimava, quando um se machucava, quando um passava por alguma dificuldade, tinha um outro para pegar essa pessoa e dar sequência e dar andamento aí na vitória final que eles tinham depois de um tempo. Então isso vale muito ainda para os dias de hoje. Então se você está sozinho, se você quer tentar fazer algo novo sozinho, se surgir um impedimento, se surgir uma dificuldade, a chance de você parar é muito grande. Então eu aconselho, sinceramente, procure uma outra pessoa e junto dela você começa a fazer isso. E como que vocês vão fazer, né, para já encerrar a live, para não ficar muito grande, não ficar muito maçante, como que vocês vão fazer? Poxa, Douglas, eu encontrei meu parceiro de investimentos, meu parceiro de comprometimento, a gente fechou um grupo de 2, 3 pessoas e nós vamos começar. Então, qual é a dica que eu dou? Primeira dica, poxa, definam um dia na semana para vocês conversarem sobre isso. Então, é um dia onde cada um vai fazer o seu controle de gastos, cada um vai colocar um livro para ler, cada um vai colocar alguns vídeos para assistir, e depois, essa semana, vão fazendo um revezamento. Enfim, fazem alguma coisa. Tem que realmente ter ideia, conversa. Às vezes são um grupo de pessoas que são mais introvertidas, gostam mais de livros, são pessoas que gostam mais de assistir vídeo para debater o vídeo, são pessoas mais metódicas que gostam de criar uma planilha, ou então se tiver uma pessoa que gosta de criar planilha, coloquem ela para criar planilha. Se tem outra pessoa que gosta de assistir vídeo para depois explicar os vídeos, pega uma pessoa, enfim, tem 1 milhão de estratégias. Mas o que eu acho muito interessante, toda semana vocês combinem um horário, pode ser no intervalo do almoço do trabalho, pode ser no momento pós-trabalho, então, poxa, o pessoal terminou 7 horas, fica até 7h30, conversem, fazem esse grupo, né? Tenham esse grupinho de pessoas, porque uma vai ajudar a outra. Quando uma estiver desanimada, não sei se eu vou continuar investindo, a bolsa está caindo, eu estou desanimado, o outro vai lá e explica o porquê que é justamente quando a bolsa está caindo que você tem que investir mais. Tudo vai levando a
a ter resultados no longo prazo. Essa é a história do ser humano. O Homo sapiens nasceu assim, em comunidade. Então não tenta aprender uma coisa nova sozinho, não tenta aprender a fazer uma coisa sem ter alguém junto nos momentos de dificuldade. Tá até que a Letícia falando, né, que vai criar o grupo já já com a irmã dela e uma amiga. Poxa, essa é a ideia, justamente essa. Cria um grupo para você poder, junto com o grupo, evoluir e ter esse ímpeto de quando uma pessoa estiver desanimada, as outras vão levar essa pessoa nas costas. Porque vai ter um dia onde você vai estar desanimado e você vai precisar de alguém te dando um auxílio. Um auxílio, melhor dizendo. Então, essa é a dica que eu tenho. Espero que essa dica tenha iluminado a cabeça de algumas pessoas, que isso faça sentido para você que ainda não está investindo, ou para você que está investindo, mas às vezes se vê um pouquinho desanimado, se vê um pouquinho empacado no mesmo lugar. Procure esse grupo, procure esse parceiro de comprometimento para vocês começarem a traçar esse caminho. E lembrando, o caminho do investimento, né, não importa a estratégia, que eu ensino pelo menos, é de longo prazo. Então é pensando para daqui a 10, 15, 20 anos. Não é algo para semana que vem. Se você quer um grupo pensando em semana que vem, poxa, perfeito, pega um grupo para semana que vem. Só que eu acho interessante que, poxa, eu publiquei hoje, investimento tem que dar tranquilidade, tem que deitar a cabeça à noite no travesseiro, dormir, descansar em paz, não tem que ficar se preocupando. Então pega um grupo de pessoas, traçam uma estratégia, peguem um propósito, um caminho definido e sejam felizes. Uma desanimou, a outra puxa, e é isso aí. Acho que eu fui bem claro na dica que eu tenho. Se você achou essa dica interessante, poxa, indica esse vídeo para um colega seu, para um amigo de trabalho, para o seu cônjuge, para o seu pai, para sua mãe. Enfim, o vídeo vai estar lá no canal do YouTube. Amanhã eu vou colocar no canal do YouTube, tá ok? Eu vou deixar bem fácil assim de achar, para realmente as pessoas começarem a cada vez mais entenderem a importância de começar a investir. Então, Nani, poxa, eu gostei muito que você tenha gostado. Eu não sei se o Instagram está salvando essas lives, realmente eu não sei, porque eles iam atualizar, iam tirar o IGTV, não sei como é que está essa atualização. Mas vai ficar salvo lá no canal do Instagram. Então assim que terminar essa live, eu vou postar aqui o link do canal do do canal do YouTube, para quem quiser assistir, reassistir e passar para as outras pessoas para aprenderem. Então perfeito, pode mandar para o companheiro que vai ser bem interessante. Então é isso, pessoal. A minha ideia é fazer live a cada 2 ou 3 dias, tá ok? Eu vou tentar conciliar aqui certinho com a agenda. E o próximo tema que eu vou abordar na live que eu vou fazer na quinta-feira vai ser sobre metas e objetivos. Então acho que uma vez que a pessoa começou a investir ou já tem uma pessoa para estar junto com ela investindo, está na hora de criar as metas, está na hora de criar os objetivos. E a ideia vai ser justamente essa, mostrar como vocês podem fazer, a importância de ter essas metas e como sair do papel essas metas e transformar essas metas em realidade. Não só de investimento, eu vou aproveitar para falar outros tipos de meta, que eu acho que esse é um assunto que em investimento faz a diferença, só que para a vida faz muito mais diferença. Tá ok, pessoal? Então, boa noite. Espero que essa mensagem tenha feito vocês entenderem a importância do assunto e até a próxima na quinta-feira. Até mais.